Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre análise sintática, que é a segunda etapa do processo de compilação. Nós vimos nas aulas anteriores que na análise léxica, que é a primeira etapa, o compilador faz a leitura do código-fonte, caractere a caractere, agrupa esses caracteres em lexemas e a partir de padrões especificados por meio de expressões regulares, ele faz o reconhecimento da categoria ou do tipo de token a que pertence cada um desses lexemas, usando um autômato finito determinístico. Assim, o analisador léxico gera uma lista de tokens que é então passada para o analisador sintático para que ele possa desempenhar as suas atividades. Os objetivos da aula de hoje são: primeiro, compreender a função de um analisador sintático. Segundo, conhecer as principais abordagens para o tratamento de erros. E terceiro, identificar o que um analisador sintático recebe como entrada e o que ele gera como saída. Bom, o analisador sintático ele recebe como entrada a lista de tokens, como eu já mencionei, que vem do analisador léxico. E com base nessa lista ou de posse dessa lista, ele vai verificar se ela pertence à linguagem que é gerada por uma determinada gramática. Resumidamente, o analisador sintático ele pega a lista de tokens e a partir das regras que estão especificadas numa gramática, ele vai verificar se aquela lista de tokens que representa o código-fonte criado pelo programador está correta de acordo com a sintaxe daquela gramática ou não. Quando ele realiza essa tarefa, é normal que erros sejam encontrados pelo analisador sintático. E aí, o analisador, primeiro, tem que informar a presença desses erros, mas não apenas isso. Ele precisa se recuperar desses erros também para que ele consiga detectar os erros subsequentes. Antigamente, quando o compilador encontrava o primeiro erro, ele já parava ali e informava o usuário, e aí o usuário corrigia e depois seguia a análise. Os compiladores atuais não, eles são capazes de se recuperar de erros para continuar a análise e aí, quando eles param, eles já mostram vários erros para o programador para que ele possa corrigir todos eles e esse processo de correção de erros e recompilação para que ele seja mais rápido. E um outro ponto importante é que o analisador sintático ele tem que acrescentar um custo mínimo possível durante a análise dos programas que estão corretos. Eu não posso me preocupar só apenas com os programas errados em gerar bons erros, se para isso eu acabe atrasando muito ou demorando muito para fazer o processo de compilação dos programas corretos. Mas nós estamos falando em erros, várias vezes. Quais são os tipos de erros encontrados pela análise sintática? Como nós vimos lá na introdução, nas primeiras aulas da disciplina, as três primeiras fases do compilador são análise léxica, análise sintática e análise semântica. E as três etapas são capazes de detectar erros, embora sejam erros diferentes. Por que nós estamos focando tanto nos erros aqui na análise sintática? Porque de longe é a etapa que mais identifica erros. A maior parte dos erros que um programador comete são detectados pela análise sintática. Bom, um primeiro tipo de erro muito importante, ordem incorreta dos tokens. Vamos imaginar que eu estou criando uma expressão A igual a x vezes 10, ponto e vírgula. Se por um erro de digitação eu acabo invertendo A igual vezes x10. Eu inverto o x pela multiplicação, às vezes numa distração ao digitar rápido. A análise sintática é que vai perceber que esses elementos estão fora de ordem. A falta de símbolos ou símbolos desnecessários. Um erro muito comum para os programadores iniciantes. Esquecer o ponto e vírgula no final, considerando que a gente está programando numa linguagem como Java ou C, e mesmo outras que exigem um ponto e vírgula no final. Então é o analisador sintático que percebe que está faltando aquele símbolo. A presença de símbolos desnecessários. Vamos imaginar a declaração de uma variável numa linguagem novamente como C ou Java. Int x ponto e vírgula.
Vamos imaginar que a gente coloque ali int dois pontos x ponto e vírgula. Aquele dois pontos está sobrando. É o analisador sintático que vai perceber essa informação. Um outro erro bastante comum, a abertura ou incoerência na abertura e fechamento de blocos. Às vezes nós temos lá um método, para abrir um método em Java, usamos o abre-chaves. Dentro desse método nós usamos um while que tem um novo abre-chaves. Dentro do while colocamos um if que tem um novo abre-chaves. Esse if, vamos imaginar que tem várias situações que nós tratamos com vários else if. Dentro de um else if tem um novo for. Então percebam que a cada novo bloco de código nós vamos colocando um abre-chaves para demarcar a abertura deles. Se lá no final eu coloco um abre-chaves, um fecha-chaves a menos ou um fecha-chaves a mais, é função do analisador sintático verificar se isso está correto ou não. Ou mesmo numa expressão aritmética que nós usamos vários abre e fecha parênteses para indicar a precedência das operações. Novamente, qualquer inconsistência nesse processo de abrir e fechar os blocos será detectado pela análise sintática. Como eu mencionei antes, compiladores antigos, quando encontravam um erro, eles simplesmente paravam a análise e mostravam o erro. Atualmente não, existem algumas estratégias que permitem que o analisador sintático continue fazendo a sua tarefa, executando a sua análise. Aqui, o livro do Arro, ele apresenta 4 estratégias bem diferentes. A primeira ele chama de modo pânico. O que é isso? Quando eu encontrei um erro numa sentença, num comando, ele vai descartando os símbolos da lista de tokens até que ele ache um token de sincronismo. O que é um token de sincronismo? Um ponto e vírgula, por exemplo, que daí a gente sabe que terminou aquele comando, ou um fecha-chaves também, a gente sabe que fechou aquele bloco, um end, no caso de uma linguagem como Pascal, que tem sintaxe um pouquinho diferente. Então a ideia é essa, encontramos o erro no meio da frase, nós ignoramos o restante todo, a gente para de analisar para que o compilador, o analisador não se perca. E aí quando nós terminamos o comando achando esse caractere de sincronismo, nós reiniciamos a análise a partir da próxima instrução. Uma outra abordagem é a recuperação em nível de frase. Nós não vamos ignorar o comando que está com o erro, como nós fizemos no modo de pânico. Nesse ponto, o analisador ele consegue inserir ou retirar ou trocar algum símbolo da entrada de forma a, entre aspas, corrigir o nosso programa para que ele consiga continuar a análise a partir dali. Vamos perceber um detalhe aqui que é importante ficar muito claro. O compilador ele não muda o código do programador. Então, quando eu digo que ele insere, por exemplo, algo que está faltando ou exclui algo que está sobrando, ele faz isso internamente para corrigir internamente esse código e seguir a análise. Mas quando ele termina a análise, ele vai reportar para o programador e aí o programador tem que fazer isso no código-fonte e recompilar novamente. Se o compilador sabe o que está faltando, o que está sobrando, por que ele já não corrige no próprio código para nós? Seria muito difícil criar um analisador que garantisse que aquela correção que ele fez vai estar correta em 100% dos casos. Ela pode estar correta em 99% dos casos, mas se em um ela está errada, isso aí seria uma catástrofe, porque ele vai estar gerando um código diferente daquilo que o programador criou. Por isso, então, que ele tenta se recupera, faz a análise, mas em última instância ele mostra para que o programador possa fazer a correção no próprio código-fonte, para não correr o risco dele fazer uma correção errada. Uma outra abordagem são as produções de erro. Nós vamos ver nas próximas aulas que o que define a sintaxe de uma linguagem são as gramáticas livres de contexto. E nós podemos incluir nas gramáticas livres de contexto produções com os erros mais comuns. E assim, quando alguma dessas produções de erro é disparada, o analisador sintático já sabe exatamente de que forma corrigir para dar sequência à análise. E existe uma ideia de correção global. Qual é a ideia de correção global?
Quando nós detectamos um erro, a ideia é gerar várias árvores e tentar encontrar qual é a árvore correta, a que corrige o nosso programa com o menor número de inserções, de exclusões e de substituições possíveis. Essa ideia ela seria fantástica porque ela otimizaria muito o processo de correção de um programa. O problema é que ela demanda muito tempo, ela é muito custosa do ponto de vista de processamento. Por isso que hoje ela ainda é algo mais teórico que está sendo estudado do que algo efetivamente prático que é implementado em todas as linguagens de programação. Quando o analisador sintático executa a sua tarefa, como nós vimos, ele recebe do analisador léxico a lista de tokens e ele vai gerar uma árvore de derivação. Só que isso acontece do ponto de vista teórico. Por que eu digo do ponto de vista teórico? Porque na prática, percebam que essa linha aqui ela está tracejada, ele não vai gerar uma árvore e passar essa árvore para o restante do front-end. O que é o restante do front-end? É a análise semântica e a geração de código intermediário. Então, em teoria, nós geramos uma árvore, fazemos a análise sintática, depois essa árvore é passada para ser executada a análise semântica e depois essa árvore é passada para ser transformada num código intermediário. Do ponto de vista teórico é assim que funciona porque fica mais fácil de nós estudarmos e entendermos, mas na prática tudo isso acontece simultaneamente. Enquanto o analisador sintático está fazendo a análise sintática, automaticamente já está sendo feita a análise semântica e automaticamente ou simultaneamente já está sendo feita a geração do código intermediário. E aí sim, depois dessas 3 etapas serem executadas em conjunto, lembrando que sempre nós interagimos com a tabela de símbolos que guarda informações desde a análise léxica, aí o código intermediário é encaminhado para as demais etapas e estas sim são executadas em um momento diferente. E para finalizar, eu quero trazer aqui alguns termos que vão nos ajudar a entender as próximas aulas desta unidade. Bom, como eu já mencionei, a definição da sintaxe de uma linguagem é feita por meio de gramáticas livres de contexto. Nós já vimos isso em teoria da computação e é um assunto que nós vamos revisar nas próximas aulas. Como nós usamos gramáticas livres de contexto para definir a sintaxe da linguagem. E a verificação se uma cadeia é válida ou não, ou seja, se o nosso programa está correto ou não, ela vai acontecer por meio da criação de árvores de derivação. Uma árvore de derivação é uma estrutura criada com base na gramática livre de contexto e no código-fonte criado pelo programador. Árvore de derivação também é o assunto que nós veremos na sequência. E a árvore de derivação ela pode ser criada seguindo 2 abordagens diferentes. A análise descendente ou top-down ou a análise ascendente ou bottom-up. Esses 4 termos que estão marcados aqui em negrito são os assuntos que nós veremos nas próximas aulas da nossa disciplina. E aqui, para finalizar, nós temos a sugestão da bibliografia, os 3 livros que nós viemos acompanhando ao longo da disciplina, com as seções que devem ser lidas ou que têm os conteúdos que nós abordamos na aula de hoje. Na próxima aula, então, vamos falar um pouquinho sobre gramáticas livres de contexto. Até lá, pessoal!